Você quer trabalhar usando o seu celular e a sua internet? Clica aqui no link aqui embaixo. Olha os resultados dos alunos aparecendo aqui. Sucesso, galera! Olha ali, a charge do Mário Alberto para ilustrar a derrota do Flamengo para o Juventude. Era tanta água no campo que o Urubu se afogou lá em Caxias do Sul. Rogério Ceni falou. Vou colocar a bola longa. Rogério Ceni avisou. Obrigado pela segunda bola. Rogério Ceni aconselhou. Vale a pena arriscar aqui atrás. Num campo completamente alagado, estava quase impossível fazer a bola rolar. Mas o Mateuzinho, que estava ali, perto do Rogério, arriscou uma vez. Deu sorte. Vale a pena arriscar aqui atrás. Vale a pena arriscar aqui atrás. Só que o Mateuzinho fez de novo. Nós falamos, nós temos que se adaptar ao campo de jogo. Juventude 1-0. A bola era toda do Mateuzinho. Peixoto solta o pé na bochecha da rede. O Flamengo melhorou depois do intervalo e pressionou. Cruzamento do Bruno Henrique desviou na defesa e parou na trave. Felipe Luiz pegou de primeira e o Elton meteu a cabeça para salvar. Tem desvio, tem outro escanteio. Rodrigo Muniz tocou de cabeça pro Pedro e a bola passou pertinho. Passa a esquerda do gol com perigo. Jogar a bola na área era o único jeito e o Flamengo ainda criou algumas coisas. Teve aquela pressão final, mas a bola não entrou. O Flamengo perdeu pro Juventude e pra Água, é verdade? Mas não dá pra dizer que o Rogério não avisou. Vale a pena arriscar aqui atrás. Vale a pena arriscar aqui atrás. Dar uma olhada então no jejum de quase 24 anos que o Flamengo não vence o Juventude fora de casa. Desde outubro de 1997 eu tinha 1 mês de idade. No período foram 6 vitórias do Juventude, 5 empates, 19 gols do Juventude e 12 gols do Flamengo. Vocês se divertem, né? Mas aqui, Eugênio, eu queria te chamar para uma reflexão aqui, que eu até vi que você fez em redes sociais, que antes de falar sobre o jogo, falar sobre derrotas. Todo mundo sabe, ou pelo menos quem me acompanha, sabe o quanto eu defendo, por exemplo, o futebol feminino. Mas um dos primeiros pontos é assim, não adianta a pessoa cobrar, tem que ter transmissão de futebol feminino, mas a mídia não transmite o futebol feminino. E eu sempre falo, gente, calma, o produto tem que ser bom. Para alguém querer expor esse produto, visualmente ele tem que ser interessante, a qualidade do jogo tem que ser interessante, então de desenvolvimento de peças. Visualmente, o Marra e vocês que sempre fazem Premier League, campeonatos europeus, quando você liga a TV e vê uma grama verdinha, iluminação boa, o jogo ali que é lanterna e vice-lanterna ali nem parece que é um jogo tão ruim, porque imageticamente ele é melhor, ele te chama mais atenção. É difícil a gente analisar esse jogo do Flamengo, e não só do Flamengo, de quando joga lá no estádio do Juventude, como que prejudica qualquer tipo de coisa, né, Eugênio? De análise de jogo, de qualidade, de produto, de campeonato brasileiro. Sim, né? Porque até nesse caso interfere na qualidade do jogo em si. Mas acima de tudo, né, a reflexão que eu fiz, que você está se referindo a ela, em relação a isso, né, o quanto o cenário ele valoriza o produto, quanto o ambiente, né, quanto o visual. Então, quando você vê um jogo em que está tudo certinho, o gramado é bom, a iluminação é boa, né, os times, os uniformes são bonitos, os times estão jogando com intensidade, a bola corre. Você olha o entorno e às vezes a qualidade do futebol é a mesma do que você olha num outro jogo em que a luz parece de boate, o gramado está meio marrom, né? O uniforme não está com a mesma qualidade e tal, tem 50 mil patrocinadores que não tem ali um equilíbrio, uma harmonia nos logotipos e tal, e de repente o jogador ali, ele está jogando na mesma qualidade, mas o cenário em volta atrapalha. Eu acho que a gente tem visto muito isso. E eu acho que esse é um esforço que o futebol brasileiro deve fazer.
em primar pela qualidade do produto. E aí, primando pela qualidade do produto, é impossível você permitir um jogo nessas condições. É porque não tem futebol, assim. Tudo bem que não era no gramado todo, mas essa faixa da direita aqui, de uma ponta a outra, estava encharcada. Então, que no mínimo alguém vá lá, uma bomba de sucção, um rodo mesmo, que antes do jogo diminua ali aquele volume de água. Gente, não é nada do outro mundo, não é nada absurdo, não, dá para fazer. Atrasa um pouquinho o jogo e tal, caiu na última hora a chuva, sei lá, dá um jeito. A drenagem não está funcionando, tenta resolver. Mas antes de mais nada, isso deveria ter sido visto antes, né? Uma inspeção da CBF, vamos testar aqui, está funcionando a drenagem, não está funcionando, o estádio foi recentemente reformado, está em boas condições, a gente olha visualmente, está legalzinho, mas eu acho que a liga que está nascendo aí, que pretende organizar o Campeonato Brasileiro, talvez já no ano que vem ou nos próximos, eu acho que ela, para ser lucrativa, para ela ter um bom rendimento financeiro, ela tem que primar por isso, pelo que está sendo mostrado ali, né? Pela imagem do jogo, seja em qual for o estádio. Muda completamente a percepção. Jogo. Sim, quando você vê a bola parando na poça a cada 2 passes, o cara já, o torcedor e o consumidor, ele já olha, isso ainda é sério. Entendeu? E fere a credibilidade. Mas aí só acho que tem o seguinte, uma responsabilidade aí do pessoal da comissão técnica do Flamengo, era ter visto isso ali também e falar, nessas condições não é jogo para, por exemplo, Michael. Né? Não esperar 30 minutos para perceber que com o Muniz fosse melhor também, né, Marra? Acho que faltou isso também ali. Falamos sobre isso ontem à tarde, né, Bruno? Porque não faz o menor sentido, né? Assim, até conhecendo o Juventude. Só um detalhe. O Juventude normalmente troca mais passes que trocou ontem também, tá? Eu tive essa curiosidade, levantei aqui, só para mostrar que eu sou da antiga mesmo, Bruno. Aqui, ó. Levantei aqui ontem com caneta vermelha, tá? De todos os jogos do Juventude aqui em casa, ó. O número de troca de passes e de posse de bola, tá? Coisa da antiga. O Juventude normalmente troca mais passes. A única vez que trocou menos passes no campeonato, no jogo de ontem, foi contra o Santos. O Santos não permitiu. Mas vamos lá. Sim, né, gente? Sim, contra o Juventude, que não ia jogar com a linha alta de marcação, que ia mais se defender contra o Flamengo, o Michael não ia ter por onde correr, o espaço seria menor. Se ele fosse o jogador do drible, mas ele é o jogador do drible em velocidade. Agora, do drible em velocidade, não vai ter espaço para correr. E com o campo encharcado, cara, não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Não fazia muito sentido. E acho até que demorou o Rogério. Não era para ter começado com o Michael, devia ter colocado o Rodrigo Muniz um pouco antes, ou no início. E acho que o resultado, o Flamengo poderia ter empatado. Aquela virada do Pedro, aquele tapa na bola que ele dá para virar com a perna direita e a bola passar pertinho do Marcelo Carné, assim, pertinho da trave, ali era gol, né? O Flamengo criou situações para fazer o gol. Eu acho que é importante destacar que o Juventude também fez um jogo aguerrido. E para mim, uma falta de boa leitura, de experiência do Mateuzinho foi determinante no placar, porque aquele passe não pode sair. Tanto que o Diego jogou com a bola no alto o tempo inteiro. Ele tentou a bola no alto o tempo inteiro. É experiência, né? Mas era exatamente isso que eu ia falar, Marra, de que assim, algumas pessoas perguntam, o Mateuzinho sai como um vilão, mas é óbvio que conta a experiência, mas que também, né, a questão do gramado, óbvio que é o grande ponto, e o Mateuzinho ali paga por um deslize mesmo. Um escorregão, se eu posso usar assim a expressão do gramado. Pode. Não literal, mas pode. Eugênio, aí é aquela história que a gente comentou na semana passada, né? Muito torcedor também reclama do Ceni, das substituições, que demorou, que não demorou. Diante dessa situação toda do gramado, dá para colocar alguma responsabilidade no time, no Ceni ou não? Eu acho que dá para colocar de certa forma, assim, não é o ambiente ideal pro estilo de jogo do Flamengo. Vamos jogar diferente. Faltou isso. Faltou, é claro, assim, o ideal era que não jogasse nessas condições, tá? Dá para fazer qualquer coisa ali, adia o jogo, muda o horário, passa para o dia seguinte, sei lá.
Dava para tentar passar um rodo no campo, mas assim, tem que jogar, é assim que tá. Gente, não adianta depois do jogo o Rogério vir a público e falar, não, nosso estilo de jogo... As circunstâncias não permitiam o estilo de jogo, então vamos partir para outra. Vamos levantar essa bola, vamos jogar lá ligação direta o tempo todo, vamos tentar mais... É um jogo mais físico mesmo, e o Flamengo não conseguiu se adaptar, quer dizer, ele até conseguiu, ele dominou o jogo, né? Se a gente olhar o jogo como um todo, o Flamengo dominou o jogo, ainda assim. Mas ele não conseguiu achar o caminho pro gol e cometeu aquele erro grave com o Mateuzinho e perdeu. Agora, também é o seguinte, gente, não é para fazer terra arrasada, não. Esse jogo é um jogo fora da curva, é completamente atípico, fora dos padrões, disputado em circunstâncias que não são as devidas do futebol. Então, também não dá para crucificar o técnico ou o time do Flamengo porque perdeu o jogo. Perder, todo mundo vai perder aqui e ali, e perdeu diante de um ambiente completamente fora do que deveria ser. Então, segue a vida. Mas você sabe, viu, Mari, que ontem a gente brincou, viu, Mari, eu brinquei com o Marra, falando que o Campeonato Brasileiro, o início do Campeonato Brasileiro, ele tá resumindo muito bem, ou ele tá retratado muito bem nesse jogo entre Flamengo e Juventude, porque ele tá aleatório. Covid, a pandemia, Copa América, desfalques, e time perdendo ponto que você não imagina, time que você não imagina conquistando ponto. Então o campeonato tá meio assim, aleatório nesse início, Mari. O jogo personifica, então, essa situação. E muita gente mandando mensagem na hashtag